Recentemente, o mundo ficou chocado com a história das 4 crianças colombianas que sobreviveram 40 dias na selva após um acidente de avião. Sem equipamento ou ferramentas e apenas com o que sabiam, elas venceram um ambiente hostil que muitos adultos, parceiro, não suportariam. Hoje, eu vou explorar o que essa história nos ensina sobre a importância das habilidades de sobrevivência mediante os equipamentos. Se liga que depois da vinheta eu quero te convidar para essa reflexão. Este vídeo é oferecimento da marca Wolf Attack. Utilize o cupom BRAVOBIZU para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Saudações, tropa! Imagine você estar perdido na selva amazônica, um dos ambientes mais hostis do mundo, por 40 dias. Agora, imagine que quem enfrentou isso foram 4 crianças, onde a mais velha tinha apenas 14 anos e a mais nova um bebê de 11 meses. Eu sou o Bravo01 e hoje nós vamos mergulhar nessa história dessas crianças colombianas e entender como que elas sobreviveram apenas com as habilidades e sabedoria transmitidas pela sua cultura. Será que as habilidades são mais importantes do que os equipamentos? E é isso que eu quero te convidar a descobrir. Então, se você não é inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo. Eu trato de assuntos sobre preparação, sobre sobrevivência, expedição, review de equipamento e muito mais. Você que já é inscrito aqui do canal, seja bem-vindo novamente. Se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, no meu último vídeo, onde eu mostrei aqui, participei de uma tag, de uma corrente, eu vou deixar o card aqui em cima e aí você pode assistir esse vídeo caso você tenha perdido. Assim que esse vídeo estreou, logo depois da sua estreia, eu acabei indo fazendo algumas coisas aqui na minha casa e fui assistir a um documentário que já estava na minha listagem. Esse documentário ele está liberado na Netflix. Eu vou deixar aqui toda a descrição desse documentário aqui embaixo na descrição. E ele trata exatamente sobre essa história dessas crianças. E eu lancei o vídeo aqui sobre a preparação da Bob, mostrei uma infinidade de equipamentos dividido em categoria e depois eu tive um choque de realidade, o que me trouxe a pensar bastante durante toda a semana antes de eu gravar esse vídeo aqui. Mas antes de eu compartilhar contigo esse meu pensamento, quero te explicar um pouquinho sobre a história dessas 4 crianças, caso você não tenha acompanhado na mídia. Mais valioso, as habilidades de sobrevivência, que foram ensinadas provavelmente pela sua mãe dentro da cultura indígena. Em junho de 2023, o mundo ficou chocado com o resgate de 4 crianças que sobreviveram à queda de um avião na selva amazônica. Elas enfrentaram cobras, onças, fome e chuvas torrenciais, sem ferramentas modernas ou equipamentos, mas com algo que eu considero ainda mais valioso: as habilidades de sobrevivência, que provavelmente foram ensinadas pela sua mãe e também pela cultura indígena. Após a queda do avião, as 4 crianças, que tinham idade variadas entre 13, 9, 4 anos e 11 meses de idade, foram os únicos sobreviventes. Leslie, que era a irmã mais velha, liderou os irmãos em um ambiente cheio de perigos, mantendo-os vivos por 40 dias até serem resgatados. Essas crianças, elas pertencem a uma etnia indígena, o que foi determinante para a sua sobrevivência. Desde cedo, eles aprenderam a identificar plantas comestíveis, construir abrigo e a se mover pela selva. Foram adaptados àquele bioma. Esse conhecimento foi a base da estratégia de sobrevivência que Leslie utilizou. Leslie usou o que a sua mãe ensinou para encontrar frutas seguras e até mesmo improvisar uma vara de pescar. Segundo o relato das crianças, eles comeram peixes crus, que apesar de um gosto horrível, mostrou a importância de se adaptar às condições extremas. Não sobrevive o mais forte, mas o mais adaptável.
Na selva, proteger-se do clima é essencial. Leslie criou abrigos simples para que seus irmãos pudessem dormir enquanto ficava acordada, para poder garantir a segurança do grupo. Apesar de estar ferida, exausta, ela cuidou dos irmãos mais novos, principalmente do bebê Christine, de 11 meses. E em momentos de desespero, ela chegou a pensar em desistir. Mas a sua determinação a fez voltar e seguir em frente. Sem ferramentas ou equipamentos, as crianças usaram sons para tentar se aproximar dos resgatistas. Isso demonstra a importância de habilidades simples, como, por exemplo, entender a direção e observar o ambiente. Mas e o que isso tem a ver sobre ferramentas, equipamentos e as habilidades de sobrevivência? Comparando as ferramentas modernas com as soluções improvisadas pelas crianças, elas não tinham facas, elas não tinham fogareiro, elas não tinham nem mesmo filtro de água. Mesmo assim, foram capazes de improvisar com o que o ambiente podia oferecer, provando que as habilidades podem sim superar faltas de ferramentas em situações extremas. O meu ponto de vista, tudo depende do equilíbrio. O equilíbrio de ter o equipamento, mas principalmente saber utilizar. É o que eu venho falando constantemente. O caso dessas crianças mostra que em certos contextos as habilidades são muito mais importantes do que os equipamentos. Mas eu acredito que o ideal é saber combinar as duas coisas. Ter os equipamentos para facilitar e as habilidades para poder improvisar quando for necessário. E eu quero aproveitar esse ponto aqui, e aqui dentro da plataforma acontece um fenômeno muito engraçado, né? Eu constantemente trago conteúdos aqui, compartilhando conhecimento. Eu sempre disse que aqui é uma troca, eu aprendo, principalmente lendo aqui os comentários e tento levar um pouco do que eu sei. Mas uma coisa que me chama muita atenção e na realidade me deixa até mesmo um pouco preocupado é com a nova categoria, digamos assim, de sobrevivencialistas que tem passado por aqui no canal. Teoricamente falando, estatisticamente falando, o canal ele é acompanhado aqui por uma faixa etária média, acima dos 30 anos de idade, na verdade 40 a mais. Claro que eu tenho aqui pessoas, eu tenho adolescentes que acompanham o canal, tenho pessoas de menor idade que acompanham o canal, e são pessoas muito respeitosas, mas alguns poucos, eles, sinceramente, eu não sei o que fazem aqui. Aqui no canal, eu tento compartilhar conhecimento. Eu já falei aqui, eu já trouxe vídeo falando sobre alguns livros que eu considero essenciais para aprendizado. Eu canso de bater nessa tecla sobre a importância de ler, sobre a importância de se preparar. Eu canso de falar que o mais importante do que ter o equipamento é saber utilizar. Eu falo isso dentro do kit APH, dentro do kit Primeiros Socorros, mas eu acho que às vezes a ficha não cai. Basta eu colocar um vídeo como foi o vídeo da Bob, para aparecer sempre meia dúzia de enrustido de YouTube, os caras que gostam muito de ficar no sofá, né? Que nunca presenciaram uma realidade no mato, nunca passaram um perrengue. Eu vou até fazer uma pergunta. Eu acho, guerreiro, que alguns nunca acamparam nem na varanda do seu apartamento. Isso é triste, porque cidadãos como esse, basta eu colocar um vídeo como a Bob, eu entendo que, ponto de vista, cada um tem o seu. Eu defendo o meu, cada um defende o seu. Mas o que eu faço? Quando eu não concordo com alguma coisa, beleza, cara, eu deixo aquilo para lá, e se eu não concordar 1, 2, 3 vezes com aquele produtor de conteúdo, excelente, nunca mais eu visito o canal dele. Isso já aconteceu com vários, inclusive aqui do nosso meio, de preparação, de sobrevivência, de assunto mateiro, mas não é esse o caso. Mas não.
Alguns aparecem aqui e ficam assim, ai, porque a faca tal, ai, porque a sua mochila é muito pesada, ai, porque a sua barba com a cabeça... Guerreiro, guerreiro, eu sou casado, muito bem casado, por sinal. Então o que você pensa, acha de mim, da minha barba, da minha cabeça raspada, das minhas tatuagens, se eu pareço ou não um Grey Man, isso é... A minha vontade é de falar para você. Na verdade, isso é problema meu, tá? Então, se você acha minha mochila pesada, vá treinar, vá moer a sua carcaça. Eu tô cansado de falar isso aqui. Vai conduzir o seu corpo a uma coisa melhor em vez de ficar sustentando esse teu chassi de grilo que não aguenta carregar nem uma saca de supermercado, não aguenta carregar 1 quilo de farinha de trigo no meio das tuas costas, ou infeliz, ao invés de ficar enchendo o saco aqui no canal. De tantas pessoas que vêm aqui para poder participar, se eu falo de um produto aqui que é da marca tal, é patrocínio. Se eu falo do produto que é barato, é muito barato. Guerreiro, pelo amor de Deus, tu tá no ramo errado, cara. Para de acompanhar esse tipo de conteúdo que isso não é para você. Mas vamos voltar aqui ao assunto. É claro que eu prego a utilização de vários equipamentos. Os equipamentos eles podem nos auxiliar e muito, não só o nosso dia a dia, o nosso meio mateiro, ou principalmente numa questão de uma emergência. E se falando em Bob, né, dentro de um pensamento, dentro de uma evasão. Mas assim como a mãe das crianças ensinou essas crianças sobre a selva, nós devemos aprender um pouquinho, o básico sobre o nosso bioma, sobre o nosso ambiente. Porque isso, guerreiro, isso vai fazer toda a diferença nessas situações inesperadas. A sua preparação não deve ser apenas com as ferramentas e com os equipamentos. A sua preparação deve ser também mentalmente e fisicamente, para que você possa enfrentar as situações extremas. Eu canso de utilizar o termo, para que você esteja pronto para em condições de. Eu acredito que se você curte esse tipo de assunto, esse documentário ele vai trazer aí uma coisa bem interessante de você acompanhar. Você assistindo o documentário com os olhos de um profissional, de um preparador, de um sobrevivencialista ou de um entusiasta, você começa a ter a dimensão da grandiosidade que essa menina de 13 anos, que teve essa capacidade de liderança, essa maturidade e esse desempenho louvável, você começa a ver o quanto aquilo deve ter sido difícil. Foram um pouco mais de 40 dias, se eu não me engano, 42 dias. E ela desempenhou um papel fantástico. Então, para você que leva isso muito a sério, eu acredito que esse pensamento sobre equipamentos e ferramentas e habilidade de sobrevivência, ele deve sempre acompanhar o nosso dia a dia. Eu mesmo, às vezes, acabo exagerando, fazendo redundância demais de equipamento, e essas coisas servem para me colocar no norte novamente. Vale sempre o estudo. Tem um termo que eu utilizo aqui no canal, conhecimento nunca pesou e nem vai pesar na mochila. Engula, absorva conhecimento. Pegue materiais como esses daqui, e muitos outros, e instrua-se, ao invés de você ficar perdendo o teu tempo de entrar em determinados vídeos que você não gosta, que você... o Bravo 01 é agressivo, o Bravo 01 é barbudo. Para de assistir então o vídeo, guerreiro. Vai se capacitar de outra forma, nem perca o teu tempo. Isso serve para você também que não curte, não fique se maltratando assistindo aquilo que você não concorda, aquilo que é fora da sua ideologia. Isso só vai te fazer o mal. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com esse pensamento sobre equipamento e ferramenta versus habilidade. Volto a dizer, eu acho que o princípio de tudo ele é o equilíbrio. Conseguir conciliar
os equipamentos junto com o conhecimento. Mas agora eu quero a sua opinião. Quero que você escreva aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso e qual é a sua opinião sobre o assunto. Desde já, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Montanha!